Bom dia, irmãos, a graça e a paz a todos. Irmãos, quero nesse dia dividir uma mensagem aí com vocês, nesta manhã, que está no livro de 2 Coríntios, no capítulo 7, versículo 10, que diz o seguinte: a tristeza, conforme o Senhor, não produz remorso, mas sim uma qualidade de arrependimento que conduz à salvação. Porém, a tristeza do mundo traz a morte. Dentro desse versículo, irmãos, eu queria dividir uma coisa com vocês. Bem legal que o Senhor ministrou esses dias, estudando algumas coisas ao meu coração. É que, às vezes, aqui ele está dizendo da repreensão, né? Quando o Deus ele repreende o filho a qual ama. E, às vezes, quando nós somos repreendidos por Deus, a gente fica triste no começo. Mas a tristeza conforme Deus, conforme a gente leu aqui, ela não traz remorso pelo que a gente fez. Mas tem gente que tem remorso de um mal que fez, né? De algum erro que cometeu e continua fazendo. Mas conforme o Senhor, essa tristeza ela gera arrependimento, ou seja, aquilo nos machuca. Então, muitas coisas que acontecem na nossa vida, irmãos, muitos maus que às vezes nós cometemos, falamos ou pensamos, né? Ou situações ruins que acontecem, a gente não entende. E isso tudo é permissão de Deus, porque a nossa vida está nas mãos deles, na mão dele, né? De Deus. E às vezes a gente não entende uma situação ruim, né? Uma controvérsia. Mas tudo conforme Deus. Todo mal que às vezes vem sobre a nossa vida, Deus usa esse mal para gerar algo de bom em nós. E a gente tem um monte de exemplo na Bíblia. Por exemplo, o maior dos exemplos, para que nós tivéssemos vida eterna com Deus, o Senhor Jesus Cristo ele teve que morrer na cruz. Parece contraditório, mas Ele teve que morrer no nosso lugar para que nós tivéssemos vida. Às vezes, Deus nos permite passar por tribulações para que no nosso coração seja gerado perseverança. Às vezes, Deus nos permite ficar tristes pela repreensão dele para que no nosso coração seja gerado arrependimento. Então, tem coisas, irmãos, que aos nossos olhos são ruins, mas Deus usa essas coisas para que nós sejamos transformados a cada dia, né? Às vezes Deus permite situações controversas, ruins, tribulações, nós passemos por isso, para que tudo aquilo de ruim que existe ainda no nosso coração possa aparecer, para que nós possamos nos arrepender ou ser transformados, para que o caráter de Cristo seja gerado em nós, porque a proposta do Evangelho é essa, é que a luz do Evangelho, né, e o caráter de Jesus brilhe em nós, para que nós sejamos transformados a cada dia em uma nova criatura. Então, irmãos, tudo aquilo que vem sobre a nossa vida, seja mal ou seja bom, é para que nós possamos ser transformados, para que nós possamos nos conhecer e para que Deus possa nos transformar, para que nós possamos ser guiados por Deus, né? Só para terminar, irmãos, tem uma coisa bem legal. Por exemplo, o apóstolo Paulo, Jesus disse, e aconteceu com o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, que eles seriam, seus discípulos, e isso acontece até hoje, seriam levados diante de reis e governantes, né? Mas não era para eles ficar assustados, nem admirados, porque isso era necessário para que o Evangelho fosse pregado a eles, para que eles fossem testemunhas de Cristo, né? Então você vai ver a vida de Paulo, Pedro, João e todos os outros que não contam na Bíblia, mas quando você vai ver historicamente, eles foram levados como blasfemos, né? Agitadores, malfeitores, diante de reis, né? Como maus, como sendo homens maus, mesmo praticando bem o evangelho que Jesus ensinou. Mas isso era
um instrumento ou uma situação usada por Deus para que eles fossem testemunha diante dos homens. Testemunha do bem, testemunha do amor, testemunha da misericórdia e da graça de Deus. Amém? Então, independente da situação que você tem vivido, apresente sim suas ansiedades, lance ela ao Senhor, mas saiba que Deus ele tem cuidado de vós. E tudo aquilo que acontece na sua vida não é em vão. Alguma coisa Deus tem. Às vezes Ele te leva a algum lugar que você talvez não gosta de estar, mas talvez ali Ele vai usar você para alcançar uma pessoa, para poder ministrar o Evangelho, o amor de Cristo àquela pessoa, né? Deus ele usa tudo e todos para que o seu amor seja pregado. Amém, irmãos? Que nós sejamos luz nesse mundo de tanta escuridão e que todo mal que vier sobre a nossa vida possa gerar em nós o caráter de Cristo, né? Perseverança, fé, tristeza que gera arrependimento. Tá bom, irmãos? Que Deus abençoe você. Independente da situação que você tem vivido, nada pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Que você possa perseverar nessa fé, nesse amor, nessa graça de Deus. Que Deus abençoe o seu dia, a sua semana. Um abraço e que Deus te abençoe.